Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. E hoje a gente vai falar sobre os cuidados com as doenças no inverno. E estou aqui com a otorrinolaringologista, a Priscila Lorenzetti. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mais uma vez, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla em todos os programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Então, lembrando da super promoção de 10 anos do RP, que a cada R$ 100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E a Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Próximo a Mix Lanches, né, um local onde você encontra diversas coisas para escritório, papelaria mesmo, tanto para festas, para tudo. Então, dá uma passadinha lá. E agora, né, um agradecimento à Priscila que está aqui comigo, né, e hoje poder falar sobre todas as questões das doenças de inverno. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, Laura. Bom dia a todos os telespectadores do programa Algo a Mais e bom dia também para ti, Laura. Maravilha, Priscila! E hoje vamos falar sobre essas questões, dessas doenças que duvido quem está nos assistindo e não foi acometido por uma gripe, por uma sinusite, renite, enfim, todas essas questões que fazem parte da nossa respiração, principalmente agora com todas essas mudanças. Para quem é natural da Serra Gaúcha, me parece ser algo natural acontecer, mas a gente já sabe que todas essas mudanças que vão acontecendo no clima já interferem na nossa respiração. Então, Priscila, como a gente pode entender? Antes disso, gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho da tua formação e depois sim a gente entra em todas essas questões das doenças respiratórias. Certo, então o meu nome é Priscila Lorenzetti. Eu sou natural daqui de Nova Prata, sou formada em medicina em 2015, em Lages, na Universidade do Planalto Catarinense. Terminei minha formação lá, morei um ano em Antônio Prado, onde fui médica da saúde da família, em 2016. Em 2017, voltei a Nova Prata, onde fui médica plantonista no Hospital São João Batista. E aí depois eu ingressei na minha residência médica em otorrinolaringologia, onde me formei em fevereiro de 2021. E aí resolvi voltar a Nova Prata, que é a minha terra natal, onde os meus pais, minha família reside, uma cidade que eu gosto muito de viver, onde eu abri o meu consultório e atuo como otorrinolaringologista. Tá certo. E Priscila, essa escolha por essa formação, porque a gente entende que estamos num lugar onde que o atendimento não falta para né, para esse setor, mas o ter escolhido esta formação. Então, é até engraçado, Laura, porque essa pergunta sempre é feita nas entrevistas de residência médica. Os preceptores, eles perguntam qual foi o motivo da tua escolha pela especialidade, né? Então, foi meio que... foi comigo mesmo, uma experiência própria, não muito boa, pois eu fui morar em Lages, era uma cidade fria, região serrana catarinense, né? Que nem aqui, Serra Gaúcha. Muito frio, muita mudança de temperatura, neve. Comecei no meu primeiro ano de faculdade a ter muita infecção de ouvido, e a famosa otite, né? E eu tinha muita complicação, fiz perfuração timpânica, então eu vivia num otorrino, que era um professor meu. E sempre quando tinha algum caso interessante e ele via que eu estava lá na sala de espera, ele me chamava para dentro. Pri, vem ver esse caso. E aí que eu comecei a me interessar, e aí depois disso eu fiz alguns estágios em outros hospitais, que foi onde eu concluí que era o que eu queria ser para o resto da minha vida, que é uma profissão que eu amo muito, tanto a parte clínica como a parte cirúrgica, que a gente tem bastante. Então, sou muito feliz na profissão que eu escolhi.
Pois é. Nossa, e realmente essa questão de poder ter um pouco de vivência para poder passar para os outros também. Não, eu sei o que que tu tá sentindo. É É exatamente mais ou isso. menos isso, e eu sei como a gente pode ir melhorando isso aos poucos, porque é uma agonia para quem principalmente vias, né? É, Essas, quando a gente fala sobre a questão de ouvido, boca, nariz, isso. toda. Eu sofri na pele mesmo uma infecção de Sim, ouvido, e quem já teve infecção de ouvido sabe a dor e o incômodo que é. Então, aham. com certeza, a gente sempre tem um cuidado a mais com isso, de dizer, eu sei que dói, eu sei tua dor, eu sei o que tu tá passando, aquele ouvido que às vezes sai um pouquinho de secreção, né? Então, de tu acalmar o paciente e dizer, É sim, isso é normal. normal, vai dar tudo certo, a gente vai tratar. Se não der certo, a gente ajusta o tratamento, ajusta a dose. E tu vê, né, Priscila, porque tem todas essas questões que podem acontecer conosco e a gente não dá muita atenção. Se é uma criança passando, a gente fica, ai meu Deus, o que que essa criança tem? O que que ela, será que é dor de ouvido? Será que é infecção? E a gente imagina que por ser adulto não esteja passando por algumas situações iguais a Exatamente. eles, né? Exatamente. Então essa atenção. O problema da criança, no caso da infecção de ouvido, que ela, se ela é muito pequenininha, ela não sabe dizer bem certinho o que está acontecendo. Então, muitas vezes os pais dizem, ela tá fazendo febre e tá com a mão na orelhinha. É o que mais os pais relatam, assim. Sim. E a dor é igual para os dois, seja adulto, seja criança, a infecção de ouvido dói mesmo. Só quem sabe, só quem teve sabe Sim, o quanto sim. incomoda. O quanto incomoda. E a gente Isso. sabe que a dor que a gente sente no momento é a pior que existe, né? Isso. Tudo que É incomoda verdade. no momento é o pior que existe, É né? verdade. Então a gente precisa resolver isso o quanto antes. E Priscila, essa questão de estarmos hoje, né? A gente, uma semana estamos em 25 a 30 graus, na outra semana nós estamos a 10 graus, 12, 13 graus. Então, como tu vê essa questão para que a gente possa entender também todo esse movimento que acontece nessas gripes que vêm, que vão, o que realmente é gripe, o que já pode ser considerado outras questões? Certo. Para quem mora na Serra Gaúcha, sofre com essa alteração climática, essa alteração de temperatura. E isso é um fator muito importante, principalmente nas doenças que a gente atende. Por quê? Porque essa alteração na temperatura, essa variação de temperatura, é frio de manhã, é quente de tarde, é frio de noite, leva ao quê? Leva a uma inflamação da mucosa do nariz. E essa mucosa inflamada, o que que ela vem a levar? Ela vem a levar um inchaço das estruturas do nariz, principalmente os cornetos inferiores. Eles incham, levando o que como consequência? O nariz trancado. Ai, tô sentindo meu nariz trancado. Ai, trancou o lado direito. Agora tá livre o esquerdo. Agora trancou o esquerdo, liberou o direito. Além dessa inflamação causar esse inchaço, essa inflamação também causa com que a mucosa produza uma secreção. E essa secreção retida ali dentro também pode piorar a obstrução nasal. E pelo fato de a maioria, digamos que muitas pessoas não tratam o seu nariz, essa secreção acumulada ali é um prato cheio para as bactérias proliferarem e vir a fazer quadros de sinusite. Então essas alterações climáticas naquele paciente que tem toda a parte, digamos assim, a imunidade não está bem boa, o ambiente onde ele vive não está muito adequado, ele sofre com essas variações de temperatura, né? Não lava o nariz, que é uma das dicas que depois a gente vai passar, é um prato cheio para desenvolver todas as ites que a gente diz, as otites, as sinusites, as rinites, as laringites, né? Então, basicamente seria isso, Tá né? certo. As consequências dessa alteração de temperatura na mucosa nasal. Olha só, então é algo que é bem importante a gente começar a falar, talvez, então, em alguns cuidados para que a gente possa ter, para não desenvolver, talvez chegar a uma sinusite, chegar a uma otite, alguma outra questão que possa ser muito mais do que para nós, não, mas é só uma gripe, e vai tomando qualquer boletim aí só mesmo para resolver no dia, né? Isso. Laura, é muito comum assim, o que acontece? Acontece a variação de temperatura, aí o paciente começa a ficar com rinorreia, rinorreia é aquela secreçãozinha bem clarinha que o nariz larga, bem mais líquida, assim. Não usa nada de spray, não trata o nariz, toma o remedinho qualquer ali, não melhora, isso vai levando para uma sinusite, e aí o paciente chega para mim.
O paciente nunca chega, eu vim para revisar o nariz. Se eu estou bem, né? Exato. Então, a gente atende isso todos os dias no consultório, são doenças muito frequentes. Então, o que eu sempre digo, que são vários pilares, né? Então, falando assim da parte de imunidade, o paciente que tem uma imunidade adequada, aí como a gente vê a imunidade, como a gente pede para o paciente, olha, daqui a pouco tu está fazendo muita infecção, tua imunidade não está muito boa. Então, quais dicas que a gente poderia deixar para o nosso telespectador? Alimentação adequada, alimentação saudável, né, Laura? Que isso está cada vez mais difícil pela correria do dia a dia. E a gente vê que isso faz parte de tudo, né? Quando De a gente tudo. precisa de imunidade, quando a gente precisa de uma qualidade de vida em relação a peso, a tudo. Então, tipo, como tudo está interligado, né? Exato. Sono, um bom padrão de sono. As pessoas precisam dormir o suficiente. Tem pessoas que 6 horas dormindo já é o suficiente. Tem pacientes que precisam de 9 horas para dormir. Então, dormir bem, ter um sono adequado. Água é fundamental para melhorar a imunidade, né? E atividade física. Né? Certo. A gente recomenda 150 minutos por semana. Então, em 7 dias, 150 minutos não é muita coisa, se tu se organizar. Claro. Então, são 4 pilares: alimentação, sono, água e atividade física. E me diz uma coisa, vou aproveitar, já que tu estás falando sobre algumas questões que podem prevenir. Porque a gente vai, por vezes, numa farmácia, né, fazer as compras de algumas coisas e eles dizem, e uma vitamina para evitar nessa época que pode aumentar a imunidade. Isso também tem uma boa relação com aumentar realmente a imunidade e deixar a gente um pouco melhor? As vitaminas são super importantes, né? A gente precisa delas para o nosso organismo e se tu fizer uma alimentação saudável, quase todas as vitaminas elas estão aí. Próprias as vitamina C nos sucos, né? Que tem bastante. O próprio ômega 3 nos alimentos que a gente come, no peixe. Então, se a gente tem uma alimentação saudável... Não necessariamente. Necessita, Eu, particularmente, dentro da minha área, a gente não faz tanta prescrição de vitaminas. Se a gente não tem um exame laboratorial lá que diz que tá com baixas vitaminas, né? A gente pede alguns exames, pede ácido fólico e vitamina B12 para investigação de zumbido. Pacientes que têm zumbido e tontura, tem alguns pacientes que têm deficiência disso. Então, quando a gente pede esses exames e vê que vem com deficiência, aí sim a gente faz a reposição. Mas assim, sair do consultório com uma prescriçãozinha de vitamina, complexo de vitaminas, é um pouco, da minha parte é um pouco difícil. Certo, não é importante porque às vezes a gente oferecer, eu acho que é bom, vou acabar começando a consumir. Então, quer dizer, não que faça mal, mas na realidade, se tu tiver uma dieta balanceada, quer dizer que não necessariamente tu vai precisar. Tem a necessidade, isso. E se for, através dos exames, os médicos vão indicar qual é a vitamina que realmente tu estaria precisando E complementar. a dosagem adequada, por tempo certo, com monitorização médica, tudo bem certinho. Então, é muito importante a gente ver isso. Isso. E o que mais a gente pode continuar falando sobre, pensando na imunidade que tu estavas falando? Isso. Então, melhorando a imunidade, entra esses 4 pilares, né? Tem a parte também de vacinação, né, Laura? Agora a gente entrou tem a vacinação do Covid, que ajudou a reduzir muitas mortes, graças a Deus. A gente vive outra fase, né? A gente nem sabe mais se diz que se é uma pandemia, se é só um surto, né? Porque virou... Graças a Deus, diminuiu muito nossos casos. Aqui no nosso município, acho que deve ter 2 casos ativos hoje. Então, tem a vacinação, né, que ajuda bastante. E tem a vacina da gripe, a vacina da influenza, né, que a gente já está com o programa do SUS, a vacinação pelos postos de saúde. Se não me engano, está sendo vacinado profissionais de saúde e idosos a partir de 60 anos. Certo. Claro, essas datas sempre eles vão... De acordo com a época, né? Vai aumentando para outras pessoas. Vai aumentando para outras pessoas, para quem tem comorbidades. Mais ou menos como foi feito do Covid, em paralelo ao do Covid. Sim. Se não me engano, até foi autorizado a dose de reforço para idosos acima de 70 anos. Que é o 4º reforço, se não me engano. Certo. Não, seria o 2º reforço, que geralmente tomou as 2. Aí teve o primeiro reforço, que foi a 3ª. Certo. Agora o 2º reforço,
que estava só para idosos acima de 80 anos. Agora, se não me engano, essa semana foi autorizado pelo Ministério da Saúde acima de 70 anos. Mas é importante cada um, né, prestar atenção, porque tá toda hora nos veículos de comunicação. E às vezes sobra vacina, chamam antes, então seguir o calendário da Secretaria Municipal de Saúde é super importante. Então, entra a vacinação, é um dos pilares super importante que a gente sempre diz. E a parte ambiental. A parte ambiental é super importante. Por quê? Porque tem muitos pacientes com essas rinites que eles desenvolvem. Existem basicamente dois grandes grupos de rinites. A rinite alérgica e as rinites não alérgicas. Dentro das não alérgicas existem mais um grupo enorme dentro dessas não alérgicas. As alérgicas é aquela onde, quando o paciente se expõe a poeira, ácaro, fungo, pó, pelo de animal, pelo de gato, gramíneas, ele começa a desenvolver os sintomas de espirrar, coçar o nariz, sentir o nariz trancado, sentir o nariz com secreção nasal. Então, essas medidas ambientais são super importantes, ainda mais nessa época que a gente está fazendo a troca dos cobertores, né? Tá tirando os cobertores do guarda-roupa. Então, a gente sempre orienta os cobertores, cortinas, tapetes, sempre que eles sejam higienizados antes de colocar. Na cama, no sofá, nas paredes, né? Porque tem uma produção muito grande de ácaros. Certo. Então, isso leva também a desenvolver sintomas. Para quem também tem rinite, a gente sempre orienta não varrer o chão. Passar aspirador de pó para aquele pó não levantar. Tirar a poeira dos móveis, sempre com pano úmido, que daí tu vai tirando o pó, tu não vai levantando aquele pó e não vai piorando mais ainda os sintomas do paciente, né? Colocar sempre um ambiente aberto, ventilado, com sol, um ambiente úmido, úmido eu digo que tu vê a umidade assim, descendo na parede que pode levar fungo. Tudo isso é ruim, é um ambiente desfavorável para o paciente. A gente orienta também colocar aqueles umidificador quando o ar está muito seco também. Tem vários que vendem, né? Me diz uma coisa, eu vou aproveitar, né, questionar, porque são coisas que vão vindo, eu acho que é da rotina de todo mundo, porque tem épocas, né, que o frio é tanto que acende o fogão, por exemplo, a lenha ou outra coisa, e começa a suar aquela parede, começa a ter aquele da umidade, né? E aí tem também a questão do ar-condicionado, que para quem não tem esse outro sistema de aquecimento, utiliza o ar-condicionado. Super importante fazer a higienização do ar-condicionado de 3 a 6 meses, né? Tem gente que nunca fez a higienização do ar-condicionado, mas aí é uma grande fonte também e que contamina o ambiente. E até porque ele seca também o ambiente, daí causa um ressecamento, exatamente. Certo. Então também tem que ter esse cuidado, porque a gente diz, tem ambientes que são super úmidos, mas tem ambientes, então, então vamos ligar o ar-condicionado. Mas daí ele causa o ressecamento, então exatamente. A gente tem que ter aquela dosagem certa. Então a gente vem da imunidade, vem para as vacinas, vem dos controle ambiental dentro de casa e vem nas medidas que a gente pode fazer, né? Lavagem de mãos, acho que a pandemia trouxe 2 coisas que para todo mundo serviu e que mostrou o quanto eficiente é. A lavagem de mãos e o uso de máscaras. Certo. Né? A gente não vai poder usar máscara uma vida inteira. Não tem como, né? Mas por que não usar uma máscara no dia que tu tá mais resfriado? Né? Eu questionei esses dias até porque eu disse, não que eu tenha gostado de usar máscara, bem longe disso, não é, nem quero e pelo amor de Deus, né? A gente sabe que ver o rosto e poder, mas eu não tive falta de voz o ano passado, eu não tive essas gripes, essas coisas, então... Essa é a pergunta que eu sempre faço. E aí, quantas vezes tu ficou gripado ano passado? Sim. Quantas vezes tu ficou com secreção no nariz o ano passado? Sim. Né? Exato. Então, a lavagem de mãos também, super importante. Nunca se usou tanto álcool gel. Eu particularmente, minha rotina como torrino mudou muito por causa da máscara, porque a gente não usava também. E a gente praticamente acabou a pandemia e eu não consigo trabalhar sem N95 ainda. Porque como os pacientes são muito... É muito próximo o contato, né? Abre a boca para eu examinar a tua boca, vamos aqui olhar com equipamento teu nariz. Então, tu tem um contato muito próximo. Eu ainda não me sinto segura
de usar. E ainda não fiquei doente também, Sim. o que é bom, né? Mas eu também faço essas medidas todas que a gente tem que fazer, né? A gente tem que dar exemplo. Eu sempre digo, não tem como ir para consultar com o otorrino com o nariz fungando, né? Sim. Não tem como. Imagina. Então, todas essas medidas que tô passando para ti, Laura, que tu com certeza vai passar para tua família, para teus filhos, para os telespectadores do programa Algo a Mais, para todos os outros que assistem a Conecta, é super importante todas essas medidas. Mas eu diria assim, se eu pudesse passar uma dica do programa inteiro hoje, eu gostaria muito, Laura, que a gente pudesse explicar a lavagem nasal. Então a gente vai fazer isso no próximo bloco. Então, bom. para segurar o pessoal aqui conosco. Né, realmente a gente já está falando bastante sobre todas as questões e cuidados, imunidade, enfim, e muita coisa está sendo esclarecida, então tá bem bacana. E no próximo bloco a gente vai falar sobre outros cuidados, e eu quero questionar sobre a vacina sim da gripe, que a gente falou aqui, a Priscila pincelou, mas eu só tenho mais uma questão, porque eu sei que tem muita gente que acaba não fazendo por receio, então a gente precisa falar disso, né, e também a questão da lavagem nasal. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência, e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã e hoje falando sobre os cuidados com as doenças no inverno. Estou aqui com a otorrinolaringologista, a Priscila Lorenzetti, que está explicando todas as situações que quantas pessoas que estão nos assistindo devem estar passando nesse momento, né? Eu digo que toda vez que eu pergunto alguma coisa para ela, porque realmente eu tenho dúvidas, a gente tem muitas dessas questões que acontecem, o que pode ser feito, o que não, o que é mito, o que é verdade, né? Porque até no primeiro bloco, a Priscila colocou que as vacinas, por exemplo, a da gripe, é uma forma muito boa para a gente poder se imunizar, enfim, e ter todo aquele cuidado para poderem continuar ou entrar no nosso inverno com aquela imunidade melhor. Só que a gente sabe que muitas pessoas relatam, e agora a gente vai no mito ou verdade, né? Relatam que quando fizeram a vacina da gripe, foi a pior gripe que já tiveram. Então, eu gostaria, Priscila, que tu falasse um pouquinho sobre a questão da vacina da gripe, assim, para que as pessoas possam tirar um pouquinho daquele medo de estar realmente fazendo ela. É bem isso que tu falaste, Laura. É um mito mesmo que fiz a vacina e me deu uma gripe muito pior. A vacina, bem pelo contrário, a vacina ajuda
a prevenir casos mais graves, né? A prevenir que tu tenha sintomas muito intensos. É mito mesmo. As pessoas, a gente orienta, é super importante. Eu, Priscila, faço. Pessoas da minha família também fazem, a gente orienta a fazer. É super importante, não tenham medo. A vacina é um vírus, né? Que é colocado dentro do teu organismo, que vai criar uma imunidade para quando tu se expor a ele novamente, o teu corpo já foi exposto a ele. Então, não vai ser uma reação inflamatória tão grande que vai te causar tantos sintomas exuberantes. Então, é super importante fazer a vacina. A gente recomenda. Pode ter alguns efeitos colaterais leves, né? Uma dor local, uma febrícula, mas nada que em 1, 2 dias, às vezes com alguma ajuda de alguma medicação, de algum analgésico, que não vá ficar tudo bem. Inclusive para as crianças, né? A Com gente não precisa certeza, ter esse medo, esse com receio de estar certeza. fazendo. Com certeza. Ótimo, então é bom entender. E agora vamos falar sobre a lavagem nasal. Porque quando eu vi aqueles vídeos na internet de lavagem nasal, né? Eu dizia, pelo amor de Deus, vão afogar as crianças, né? E aí eu entendia que era só para criança, mas daí agora que eu ouvi de certa forma, que tu colocasse aqui que, É pelo super que dá para importante. entender, é importante para todo mundo. A lavagem nasal é feita com soro fisiológico. Aquele que a gente compra na farmácia é barato, é fácil e tu compra seringuinha, certo? Há vários meios de fazer. Um é com a seringa, vou passar outros tipos que tem também. Em crianças, crianças de até 1 ano, a gente orienta pegar uma seringuinha de 1 ml, aquela bem fininha, e fazer, colocar em cada fossa nasal. A criança coloca um pouquinho, a criança com a cabeça para frente, coloca o jatinho bem retinho, mas virando para a parede lateral do nariz, certo? O que é importante frisar é que tem pessoas que dizem assim, doutora, será que lavou mesmo? Porque eu botei o soro, não saiu do outro lado, que nem sai nos videozinhos da internet, né? Não saiu toda aquela secreção. Esse soro pode ir pro pulmão, ela pode engolir. Pro pulmão não tem como ir, tá? Mas se ela engolir ou sair pela mesma fossa nasal, não tem problema. O importante é que tu lavou toda a tua cavidade nasal. Então, se aquela tua mucosa, ela tá inflamada, ela tá produzindo um pouquinho de secreção, já vai vir para fora, ou vai engolir, ou vai sair para o outro lado, ou vai sair pela mesma narina. Então tá tudo certo. Então em crianças de até 1 ano a gente recomenda 1 ml em cada fossa nasal, já é o suficiente. De 1 ano a 4 anos a gente recomenda 10 ml em cada fossa nasal, né? Também o mesmo jeito, bota a cabeça para frente, quer lateralizar um pouco para o lado, pode lateralizar, e sempre aplicando para a parede lateral do nariz, em direção perpendicular ao septo, digamos assim. É super fácil, não tem como errar, certo? Não tenham medo, o segredo da lavagem não é força, não é pressão. Você pode fazer devagar, o importante é que entre o soro e já é o suficiente. Certo. A partir dos 10 anos, a gente pode usar 20 ml, que é a seringa maior, tanto em adulto como em criança. A partir dos 5, tu dizes, ou dos 10 mesmo? De até 1 ano, 1 ml em cada fossa nasal, então seria 2 ml. Isso. A partir de 1 ano até 4, 10 ml. Certo. A partir dos 4 anos... Não, peraí. Até 1 ano, 1 ml. De 1 ano aos 4 anos, aos 5 anos, é 5 ml, desculpa, me certo. atrapalhei. É muito soro. Informação, Isso. sim. Dos 5 aos 10 anos é 10 ml. E a partir dos 10 anos, 20 ml. Tá certo. Que daí entra como adulto. O que é importante dizer, eu sempre digo que um professor meu sempre dizia assim, lavagem nasal, não importa a maneira como tu faça, se tu faz com seringa ou se tu faz com aqueles sprayzinhos, não ganho nada de patrocínio de ninguém, então tem o Salsep, tem o Mareses, tem o Rinossoro, tem o Sorini, tem várias marcas no mercado que são aqueles sprayzinhos. Sim. Dá pra usar também, tem um outro que é o Nasoair, que é como se fosse uma mamadeira, assim, que é para mais de alto volume, que tu bota 240 ml de soro. É como se fosse uma mamadeira mesmo.
Então não tenho vínculo com nenhum desses laboratórios, que é bem importante dizer, não ganho nada, Sim, né? sim. Porque às vezes as pessoas dizem, tá fazendo propaganda, mas não é. Independente se vai fazer com a seringa, se vai fazer com os sprays, se vai fazer com o Nasoair, que é com 240 ml, o importante é que seja feito a lavagem. 2 vezes ao dia, de manhã quando acorda e antes de dormir. E isso se tu sentires que existe uma inflamação aí. Ou no normal No dia a dia, pra fazer no dia a normal. dia, Aham. eu sou uma pessoa que eu tenho rinite, a rinite alérgica e a não alérgica. Eu lavo meu nariz todos os dias. E além disso, eu aplico mais um spray, que é pro tratamento da rinite Certo, mesmo, certo. né? Então não tem perigo algum de fazer, as pessoas podem fazer diariamente. Eu tenho um paciente que, graças a Deus, ele me diz assim, Priscila, minha vida mudou desde que eu comecei a lavar o meu nariz, a usar o spray. Hoje eu sei o que é respirar de verdade, eu não tenho mais tanta crise. Claro, fez todas essas medidas que a gente vem conversando aqui, que não adianta tu fazer tudo errado, né, e fazer uma coisa certa. É um contexto geral. O paciente, eu sempre digo, é meio. Sim. Meio é minha responsabilidade de fazer teu diagnóstico e de te dar o teu tratamento adequado. E os teus outros, o teu outro meio, o teu outro 50% é tu fazer tudo que eu tô te orientando a fazer. Tá certo, Né? tá certo. Não, e que interessante a gente poder ver que isso pode ser feito todo dia, que facilita, então daqui um pouco, já não tô me sentindo tão legal, aproveita e já começa hoje, né? Já vai Isso. fazendo a tua E assim, limpeza. Laura, isso dos mls, às vezes até me atrapalhei um pouco, porque tem muitas mães, principalmente, que têm medo em fazer em criança. Sim. Então, assim, da proporção dos pacientes que eu tenho, a minoria faz. Eu diria que menos de 10% faz a lavagem nasal com seringa. Mas a maioria prefere fazer com os sprayzinhos, porque você tem medo de machucar. Tu mesmo estava falando, né? Que Sim, você teve eu medo tenho. de fazer nos seus filhos. Exato, e eu pego o spray, então, pra facilitar ali. Porque E a aí, gente se é fica com aquele pequenininho, dá pra receio. usar o sugador, né? Porque a criança, ela não sabe assoar Sim. quando ela é muito pequenininha, né? Então, que tu lava ali, assoa. Então, tem aquele sugadorzinho que dá pra usar, tem a perinha, né? Isso. E aquele outro sugadorzinho que eu digo que é mais completo, assim, faz o serviço um pouco melhor, né? Isso mesmo. Não, mas que legal a gente poder entender todas essas questões e que sim, pode fazer que tu não vai danificar ali porque a gente fica com medo, Não, não o meu vai medo é machucar. que acabe aí, vai afogar a criança aí, vai colocar coisa pra dentro. E eu já tinha feito na minha outra pequena, mas como não saiu do outro lado, como eu via nos vídeos de Desistiu. internet, eu disse, eu não sei fazer, pronto. Então pra ver como não tem nada a ver isso. E eu sempre digo, né, Laura, tudo é um hábito. Doutora, é chato fazer isso, eu não consigo me lembrar. Eu sempre digo, bota lá do lado da tua escova de dente. Escovar os dentes de manhã não é um hábito? Bota lá da escova, né? A partir do momento que tu vê que tu vai fazendo e tu vai melhorando, tu vai se sentindo melhor, entra na tua rotina. E é 2 vezes ao dia. Então, de manhã, quando tu acorda e antes de dormir, Sim, vai escovar os dentes, lava o nariz de novo. com certeza. Né? E Não, claro, se precisar de algum tratamento, o paciente tem algum diagnóstico de rinite, de sinusite, que envolve os outros sprays nasais que a gente tem, aí você faça junto o spray nasal depois, sempre digo, lava o nariz primeiro e depois usa o outro sprayzinho nasal que daí o médico prescreve mesmo. Tá certo, não, mas bem bacana, bem legal essa dica, porque é uma prevenção, né? Então, assim, uma de uma prevenção. forma ou de outra, é bem difícil que não se consiga fazer, porque por Isso. valor, por tudo, é... Isso. E nas crianças é bem importante fazer nessa fase, até tenho atendido bastante pacientes assim, que inclusive tive que operar pacientes assim. Por quê? Porque a criança ela faz um quadro congestivo, né? Muda a temperatura, tá lá com o nariz escorrendo, saindo secreção, não se trata muito bem. Na criança tem uma parte anatômica, Laura, que é diferente no adulto. O nosso nariz e o nosso ouvido, eles são interligados pela tuba auditiva, que é um canalzinho que comunica o nariz e o ouvido. Na criança, ela é mais reta, mais horizontalizada. Então, se tu faz um quadro muito congestivo, com muita secreção, é como se essa secreção escorresse lá pro ouvido. E aí, o que vem a levar isso? Secreção, bactéria, infecciona o ouvido. Faz uma otite. E às vezes esse catarro, essa secreção, a gente chama de catarro mesmo, não sai de lá de dentro do ouvido. Aí a criança começa com dificuldade auditiva. Aí tu olha o ouvido, tu vê aquela secreção atrás,
tu trata, tu espera um pouquinho, vê se vai melhorar, não melhora. Geralmente são crianças que estão na fase que estão começando a falar, que precisam ouvir, porque é a mesma coisa, se acontecer isso com a gente não vai deixar de falar, porque a gente sabe falar. Sim. Mas a criança, para ela poder falar, para ela poder articular as palavras, ela precisa ouvir. Então, tem algumas crianças que, mesmo fazendo o tratamento de otite, fica com uma complicaçãozinha com essa secreção dentro do ouvido, e que a gente tem que botar um dreno de ouvido. O que é esse dreno? A gente faz um furinho lá no tímpano, suga essa secreção e bota um dreno. Esse dreno vai fazer o quê? Toda aquela secreção que está lá dentro do ouvido vir para fora e fazer a criança ouvir bem novamente. Quando o organismo diz assim, não, já saiu toda a secreção que está, entre aspas, né? Sim. Já saiu toda a secreção que está aqui dentro, o próprio organismo expulsa o dreno. Tá o dreno cai espontaneamente e a criança tá 100%, né? Uma cirurgia super tranquila de fazer, mas é uma consequência também de um quadro congestivo, de não tá lavado, tá todo encatarrado, né? Então, a maioria das crianças que vem para mim assim, vem porque fez um quadro de rinite descompensada, ou fez um resfriado, uma gripe, não tratou adequadamente, já não vinha tratando antes, não tratou durante o período, essa fase de não tomar nada, de tomar uns remedinhos meio que por conta, e levou a essa complicação. Tá certo. Não, muito importante, Priscila. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e na volta a gente vai falar mais sobre as questões das rinites, né? Que a gente falou da alérgica e agora tem aquela que é diferente, que a gente vai entender como são os procedimentos também para pessoas que passam por isso também. Então fica conosco e a seguir a gente retorna. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã e hoje falando sobre esses cuidados com as doenças de inverno. A gente sabe que são principalmente as respiratórias e por isso eu estou aqui com a Priscila Lorenzetti, que é otorrinolaringologista. E agora, então, voltando para esse papo, Priscila, a gente falou sobre as rinites, né? Então, a gente sabe que tem a alérgica e tem a não alérgica. Então, para a gente poder entender um pouquinho, até para quem está em casa também poder diferenciar isso, como funciona? Então, assim, as rinites alérgicas, que a gente falou, né? E as não alérgicas, né? As não alérgicas tá muito relacionado à mudança de clima. Mudança de umidade, ar-condicionado, entra do frio pro quente, do quente pro frio.
Tem a rinite gestacional, naquela que acomete as gestantes. Tem a rinite do atleta, que é nos corredores, principalmente atletas, corredores de maratona. Tem a rinite vasomotora. Tem aquela rinite do idoso, que é quando começa a comer alguma coisa quente, o nariz começa a escorrer. Então, essas rinites, sejam elas, isso é super importante, e eu sempre explico para todos os meus pacientes, Laura, que o paciente ele tem que entender o que ele tem. Às vezes eu digo, tu tem uma doença. Não deixa de ser uma doença. Mas é uma doença que é uma doença crônica, né? Que tu tem controle com ela. Então vai ter épocas do ano, às vezes a gente passa o tratamento, explica para o paciente, doutora, mas eu vou ter que usar isso pro resto da minha vida. Não. Tu vai ter períodos que tu vai te conhecer melhor, que tu não sofre tanto. Tu mesmo estava falando do seu esposo, né? Sim. Que no verão ele não usa nada, que ele tá super estável, né? Usa só o sprayzinho que tem junto pro asmático, né? Então aquele sprayzinho Isso, básico ele tem o controle dele e não entra tanto em crise como ele entra no inverno. Então ele sabe que no inverno ele tem que tratar bem certinho, porque senão ele vai entrar em crise mais. Então, os pacientes são assim, eles são diferentes, cada paciente é único, né? E eu sempre digo, tu tem que entender a tua doença. Eu preciso, sempre falo de mim, eu tenho as duas, eu tenho a alérgica e a não alérgica. Certo. Eu trato meu nariz todos os dias, mas pra mim a melhor época do ano é verão e inverno. Por quê? No frio, no auge do frio, naquela semana que é toda fria, é sempre frio. É frio de manhã, é frio de tarde, é frio de noite. Não é diferente dessa época que a gente vive agora, que é frio de manhã, de tarde vai a quase 30 graus, de noite cai a temperatura de novo. Então é muito dos pacientes se conhecerem e com orientação médica, eu sempre digo, não, tu retorna daqui a um tempo, a gente vai ajustar a tua dose, vai ver se tu teve alguma crise durante o período, né? Eu sempre explico, a rinite, por ser uma doença crônica, não são medicações de alívio, tu não pode usar só quando tu tá mal. São medicações que ajudam a prevenir quadros. Então, na realidade, para quem tem rinite, vai ter que saber conviver com ela. Conviver, e quem sabe conviver e tratar ela e aceita tratar ela, que o tratamento é super tranquilo de se fazer, tem uma vida normal, como se não tivesse rinite. Tá certo. Então, na realidade, porque a gente fala, não, então eu vou tentar curar ela. Não, é manter ela sob controle para que tu nem lembre que ela existe. Exatamente. Certo, e aí tem épocas que vai ter que usar um pouco mais de medicação, vai ter épocas que tu não vai estar usando nada. E assim vai indo. Olha só. E, Priscila, o que mais a gente pode pontuar pensando na questão dessas doenças de inverno que vêm, que vão e que a gente precisa tomar cuidado? O que mais a gente pode estar? Então, eu sempre digo que uma avaliação médica sempre é de suma importância, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, com equipamentos que a gente consegue ver ali o que está acontecendo, vendo uma TV, bota um equipamento dentro do paciente, examina lá no monitor, mostra para ele junto, leva para o computador ali, mostra o que seria um normal, o que seria um anormal. A minha orientação é paciente que começa com febre, que começa com secreção nasal, com dor de cabeça, ou quando deita, sente que escorre, a gente chama de gotejamento pós-nasal, mas aquela tosse quando deita, geralmente é mais em criança, porque criança não consegue botar para fora, né? Então que procure ser um médico, né? As próprias dores de garganta, né? Tem muito paciente que faz muita infecção, as pacientes que fazem muita laringite começam a ficar sem voz, né? Então a gente sempre orienta que se tá acontecendo algo fora da normalidade, que procure ser um médico, porque muitas vezes a gente chega lá, a gente examina, a gente dá uma medicação tranquila, às vezes a gente consegue evitar o uso do antibiótico, o uso indiscriminado, porque um quadro de rinite ou de um próprio resfriado que tu não trata, que tu não lava teu nariz, tu não usa o spray, provavelmente tu vai elevar um quadro de sinusite em 15, 20 dias. E aí tu vai ter que procurar um atendimento que vai te descompensar muito, tu vai ficar desconfortável, porque quem tem sinusite, quem sofre com sinusite crônica sabe quanto desconfortável é. Então é um antibiótico a menos que evita, é anti-inflamatório, é uma série de medicações que a gente consegue evitar se a gente pega no início. Então, a minha dica é que procure seu médico, né, que seja examinado, que se avalie ouvido, se avalie nariz, se avalie a garganta, a boca, né, se avalie a laringe, escute o pulmão, ver se está tudo certo, para evitar maiores complicações. E eu vou aproveitar também e perguntar, porque o que acontece?
acho que a gente já passou por tantas idas e vindas, essas coisas, que a gente se acostuma a respirar mal, né? A gente se acostuma e diz, ai não, até dá, até leva. E quando trata, nossa, como eu tô respirando bem, como faz um tempo que eu já não sinto tal coisa. Então, talvez para as pessoas falte aquele incentivo de ir começar a tratar para ver resultado e dizer, eu devia ter feito antes. Com certeza. E isso né? é qualidade de vida, né? Uhum, sim. Qualidade de vida. E tem também o lado que eu gostaria de te perguntar, aproveitando esse programa, porque a gente sabe que tem toda a relação, a questão do ouvido, e também como tu colocaste, com a nossa via respiratória e tudo. E tem gente que reclama por exemplo, parece que aumentou muito a secreção do meu ouvido nesses últimos anos, a cera, sabe, aquele... Como a gente pode entender que a gente pode fazer essa limpeza ou não devemos fazer a limpeza? Porque tem muito essa questão. Ah, não, eu limpo todo dia porque eu não suporto. Não pode limpar porque isso ou aquilo. Então, o que a gente realmente tem que fazer, principalmente? Então, assim, 2 dicas que eu digo para todos os meus pacientes. Número 1, não use cotonete. O cotonete só empurra. Isso falando de cera, né? De cerumen. O cotonete empurra. O cotonete não limpa, ele empurra a cera mais para dentro ainda. A cera geralmente ela tá na parte mais externa do ouvido. Certo. Quando ela tá, eu sempre quando eu olho o ouvido e eu vejo que a cera tá mais para dentro, a primeira pergunta que eu faço, tu usa cotonete, né? Porque ficou na cara que usou, né? Então não use porque empurra. Empurrando a cera encostando no tímpano começa a dar aquela sensação muito ruim de ouvido cheio. De ouvido entupido, tapado, até um zumbido. Eu nunca tive isso. Graças a Deus, mas os pacientes referem que é uma sensação muito desconfortável. Não, mas realmente, eu já tive assim, a questão de ter que limpar e limpa. E aí, claro, né, usando o cotonete. E aí a dica que me dizem, mas então, doutora, não vou limpar meu ouvido? Não, você pode limpar seu ouvido. Sai do banho, com a toalhinha do banho, você só limpa ao redor ali e já é o suficiente. Apenas isso, não precisa mais nada do que isso. E se for algo além disso, então procura um médico, não use cotonete, não tente fazer nada. Cone chinês também não é super contraindicado, tá? Certo. Aqueles cone chinês. Eu já tive, é feito com parafina, né? Eu já tive que levar paciente pro bloco cirúrgico, porque a parafina caiu dentro do conduto auditivo, porque a parafina é que nem aquela a vela, quando a gente gruda, falta luz, né? Tu gruda no pratinho e gruda a vela. Caiu dentro do conduto, já foi um paciente, foi mais de 5 que já aconteceu. Gruda e aí, imagina, dentro do ouvido, super sensível, tem que levar pro bloco cirúrgico, sedar o paciente. E aquilo que a gente vê que o pessoal faz os vídeos na internet, realmente ele sai? Tem alguma lógica? Ou aquilo... O cone chinês não sai. Não? Eu tenho vários pacientes que, antes de vir, foram fazer cone chinês, pagaram pelo procedimento, né? E como eu tenho sistema de vídeo, eu consigo mostrar. Não, eles me procuraram porque continuava ruim, né? Sim. Continuava ruim e aí tu mostrou, eu tenho, como tem um sistema de vídeo, o paciente consegue ver o que tá acontecendo. Então, tava lá a cera ainda lá. Sim. E aí a gente remove, tem várias maneiras de remover cera, né? Graças a Deus, essa parte da tecnologia, os equipamentos de otorrino são muito feitos para otorrino mesmo. Então, a gente tem pinças especiais, aspiradores especiais, o tamanho adequado. Então, tá certo. É o melhor a se fazer. E muitos dizem assim... Ficou lá uma semana, 10 dias com aquela sensação de ouvido cheio, tapado, vai deitar, tampa tudo. E aí, às vezes, vem, em questão de 10, 15 minutos, a gente resolve, o alívio é imediato. Ai, por que eu não vim antes? Sim. Né? Não, mas isso é pra tudo, né? As pessoas, elas têm essa... Sofreu 10 dias por nada. Isso, procurar um auxílio é quando realmente não se suporta mais. E o quando seria muito mais simples, iniciou, procura, resolve e... Deu, né? Mas a gente é um pouco resistente a isso, né? Verdade, a gente não quer dizer, não, eu tô realmente sofrendo com isso, bom já seria me livrar. Eu vou na farmácia, tentar passar um cerumin, ver se melhora. Isso, tem essas questões que a gente acaba dizendo, não, vou lá pra ver o que eles podem me indicar que pode ser bom pra. Aí eu já não me preocupo mais tanto com, né? Mas é a saúde, né? E o nosso dia a dia, a nossa disposição depende disso. Então, não adianta...
estar empurrando essas questões com a barriga, porque daqui um pouco estoura e tu vai ter que parar de uma forma ou outra, né? Isso aí. Isso aí. Então, Priscila, eu gostaria de te agradecer pela tua atenção no programa de hoje. Isso é algo informativo e muito importante para que possa chegar a muitas pessoas. Eu imagino que quanta gente dentro da conversa de hoje possa ter pensado diferente, possa dizer, talvez hoje eu faço a minha primeira limpeza, né, nasal, porque justamente, eu nunca E podem fiz, fazer tinha sem receio, medo. né? Façam sem medo, não vai dar nada de problema. Façam, não precisa, aquilo que eu falei, não precisa fazer com força. Faz devagarzinho, vai dar certo. Se sair no mesmo lado, não tem problema. Se afogar um pouquinho, no início depois vai dar tudo certo. É isso aí, não, mas o importante é fazer, é a limpeza em si, né, pôr o soro para dentro. Então, muito obrigada, gostaria de deixar esse espaço também para que tu possa fazer as tuas considerações finais para o programa de hoje. Certo. Laura, então te agradeço a oportunidade, adorei a nossa conversa. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição da Conecta, à disposição do programa Algo a Mais. Maravilha. Posso passar o meu contato? Claro, com certeza. Então, hoje a gente trabalha com alguns convênios, trabalha convênio particular, né, convênio Unimed, Cabergues e IP. Certo. Esses são os convênios que a gente trabalha. A gente está localizado, nosso consultório, na Rua Flores da Cunha, número 545, sala 202. Ninguém sabe onde é que é quando a gente fala. Certo. Aqui em Nova Prata é mais fácil a gente dizer perto da onde, né? Uhum. Então, o nosso consultório fica na frente da pizzaria Dona Cândida, naquele prédio de esquina, em cima da Luminar, no 2º andar. Nossa, todo mundo sabe fácil, agora, né? E já fez propaganda para todo mundo. Isso aí, olha aí. Vai E o nosso telefone aproveitar. para contato é 054 2121 5185, com a Rose, minha secretária maravilhosa. Ótimo. E é isso aí, Laura, precisando, a gente está à disposição, os pacientes precisando também, a gente está à disposição. Para maiores dúvidas também, eu estou à disposição. E o que precisar, vocês podem contar comigo. Mas com certeza. Maravilha. Obrigada, Priscila, mais uma vez, pensando em que a gente precisa desse cuidado, que a gente precisa se cuidar, né, para poder, por vezes, cuidar dos outros também, né? Então, a gente precisa estar muito bem para desenvolver nosso trabalho, enfim. Então, agradecendo a Priscila que está aqui, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou, convido para que continue na nossa programação, né? E amanhã estou de volta.